Olá, olá, bom dia, bom dia! Estamos aqui juntinhos toda terça-feira, 9h03 da manhã, nosso encontro, nossa aula, nossa mentoria. E que alegria poder receber vocês aqui. Vamos chegando, vamos avisando os amigos, convidando as pessoas para virem com a gente aqui participar desse momento especial. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Tenho recebido muitas mensagens perguntando sobre como fazer com crise de pânico e hoje eu vou trazer aqui as orientações para vocês sobre o que a gente faz quando a gente tem uma crise de pânico ou quando alguém, né, que está próximo a gente, do nosso convívio aí, está enfrentando esses desafios aí relacionados à ansiedade e tem crises de pânico. O pânico é um tipo de ansiedade, né? Uma maneira como a ansiedade ela pode se apresentar. Então hoje a gente vai falar sobre o que a gente faz, sobre o que a gente não faz no meio de uma crise de pânico. Assunto muito importante, de fato vou trazer muitas orientações práticas para você e que vão realmente te ajudar a lidar em situações como essas. Então, vamos lá, aquecendo as turbinas, pega papel, pega caneta, porque eu vou trazer dicas, orientações práticas, qual é o manejo clínico que a gente faz. E aí, com certeza você vai precisar fazer anotações aí. Vai precisar não, você vai querer fazer essas anotações para não perder essas informações. Aproveita, já manda o aviãozinho aí, convidando seus amigos, me ajude a alcançar mais pessoas, me ajuda a alcançar seus amigos, que eu nunca vou conseguir chegar a eles se você não me apresentar a eles. Então vamos lá, nos unir, nos juntar aí para fazer o bem aí, ajudar o máximo de pessoas. Bom, então vamos lá conversar sobre crise de pânico. Você já teve crise de pânico? Crise de ansiedade, crise de pânico? Muita gente tem dúvida sobre qual é a diferença entre crise de ansiedade e crise de pânico. Então, vamos fazer já essa diferenciação. A crise de ansiedade, a crise de pânico é um tipo de crise de ansiedade, só que ela é mais potencializado. Então, seria uma crise de ansiedade em nível hard, bem forte, em que há um medo intenso, essa emoção medo, que vai disparando uma série de sintomas físicos e emocionais também. Então, o medo, quando a gente sente medo, o nosso corpo entende que é normal, que é esperado, que o nosso corpo ele envie respostas a essa emoção medo. Ó, a Rita tá falando, já tive várias crises de pânico. Quem mais aqui já teve crise de pânico? Coloca aí, vamos conversar. E vai colocando aí também quem já teve crise de pânico, como por exemplo a Rita que colocou aqui. Quais são os sintomas que você sentia? Como que foi essa crise de pânico ou como são essas crises de pânico? Coloca aí pra gente ir conversando também. Se vocês tiverem perguntas aí, dúvidas, pode colocar aí também. Vamos fazer aqui uma terapia online aqui pra gente ir conversando. Ó, a Maiara também já falou que também já teve crise de pânico. Quem mais? Coloca aí se você já teve crise de pânico e vai colocando aí seus sintomas. O que você faz? Como que você faz para manejar uma crise de pânico? Como é que você faz para se livrar de uma crise de pânico? Então vamos ter aí essa aula aberta aqui para a gente conversar. Então veja só, a crise de pânico é um tipo, né, um desdobramento de uma crise de ansiedade. É como uma crise de ansiedade, só que num nível muito intenso. Veja só, o pânico ele está relacionado ao medo associado com a ansiedade. Entende que medo e ansiedade são emoções? Entende? Tanto o medo é uma emoção, quanto a ansiedade também é emoção. Então, olha só, a Maiara colocou aqui, ó, muito medo, preocupação exagerada. E na realidade é o contrário, uma preocupação exagerada que dispara o medo.
Então, veja, a gente precisa entender que assim, ó, como que é o nosso funcionamento? Toda vez que você tem uma emoção, a emoção é a maneira como a gente consegue ler o nosso corpo, ler o que está acontecendo com a gente e perceber muitas vezes que algo não está bem. Então, você, através da ansiedade, através do medo, é uma forma do seu corpo mandar um alerta para você. E a gente fica atento quando a gente percebe as nossas emoções. Só que a emoção, ela não acontece do nada. A gente precisa entender isso. Muitas vezes eu ouço pacientes falando assim: ai, do nada eu tive uma crise de ansiedade, do nada eu tive uma crise de pânico, eu tava tudo bem e do nada eu comecei a me sentir mal. Quando a gente para entender a questão emocional, a gente precisa ter em mente que nada acontece do nada. Então, esse medo intenso, ele não acontece do nada. Ele é consequência. Se é consequência, significa que a ansiedade é consequência, o medo é consequência. Entende que se é uma consequência, não adianta, se a gente quer resolver de fato o problema, não adianta a gente ficar lidando, tentando amortizar, tentando controlar a consequência. Se a gente quer resultado de fato, a gente tem que ir na causa. Tem que ir na causa. E aí é um detalhe muito importante, porque muitas vezes as pessoas, elas falam assim: ah, eu tô tomando remédio de ansiolítico há tantos anos e não tenho, e eu continuo com ansiedade. Por quê? Porque o ansiolítico, ele não vai tratar a causa, ele vai tratar a consequência. Ele vai diminuir o impacto dessa consequência, que são as nossas emoções, que esse arrobo emocional, esses sintomas físicos, sintomas comportamentais. Então, o ansiolítico, ele lida na consequência. Agora, não vai resolver. Ele vai diminuir os sintomas. Se você quer resolver mesmo, você precisa ir trabalhar na causa. E aí, a gente precisa entender, então, qual é a causa? O que causa essa crise de medo, crise de pânico ou essa crise de ansiedade? Toda vez que a gente mexe com emoção, a gente precisa entender que o que antecede uma emoção, o que dispara uma emoção, são os nossos pensamentos. Da maneira como a gente pensa, isso vai desencadear emoções, sintomas, comportamentos. Só que aí a gente fica muito focado querendo mudar sintoma, querendo controlar sintoma, querendo controlar comportamento, e a gente se frustra porque não vê resultado efetivo a longo prazo. Por quê? Porque a gente está trabalhando, lutando contra o gigante errado. E se você quer resultado significativo, você tem que focar no gigante correto. Qual é o gigante correto? A sua mente. Os seus pensamentos. E aí faz muito sentido aquele texto bíblico lá de Provérbios 23 que diz: da maneira como o homem pensa, assim é. Então, se eu tenho um pensamento disfuncional, um pensamento catastrofizado, um pensamento de que estou na iminência de que algo muito forte, muito intenso, muito ruim aconteça, faz sentido que esse tipo de pensamento gere em mim ansiedade, medo, insegurança. E aí o nosso corpo, ele tá respondendo aos nossos pensamentos. Aqui a Rita, peraí, deixa eu voltar aqui, que teve comentário aqui, ó. A Mayara falou aqui, medo e preocupação exagerada. Então, veja, a preocupação exagerada que a Mayara tem, isso gera medo, que é a consequência. Causa preocupação exagerada. Aí você pode falar assim, mas o que gerou essa preocupação exagerada? Muitas vezes, erros de pensamento, muitas vezes interpretações equivocadas do que está acontecendo no nosso ambiente.
As coisas estão acontecendo, né? Todo mundo está vivendo, né? Uma série de situações estão acontecendo e a gente pode ter erros de interpretação dos acontecimentos, erros de pensamentos. E muitas vezes os nossos pensamentos, eles têm um modo de funcionamento disfuncional. Pensamento catastrofizado, pensamento polarizado, pensamentos fatalistas. Existem diversos padrões de pensamentos disfuncionais. E se a gente possui um padrão de pensamento disfuncional, já que na origem já tá com um problema ali, já tá com uma disfunção, e aí é uma cadeia. Um pensamento disfuncional vai gerar uma emoção disfuncional, vai gerar sintomas disfuncionais, vai gerar comportamentos disfuncionais. Faz sentido isso, gente? Vocês estão conseguindo compreender? Estão conseguindo acompanhar a minha linha de raciocínio? Tá ficando claro? Dá aí um coraçãozinho aí para eu entender, para eu saber se vocês estão conseguindo acompanhar, se tá fazendo sentido isso que eu tô falando para vocês, ou se não estão entendendo, grita aí, Elida, não tô entendendo o que você tá falando, explica melhor e vamos juntos aí, né? Beleza. Olha só. A Juliana tá falando aqui. Eu tenho isso toda noite. Meu corpo começa a tremer, ó, sintoma. Meu coração acelerar, sintoma. Faz uma semana que estou assim e de repente eu começo a chorar, comportamento. Tudo isso é consequência. E aí a gente fica lutando contra a consequência. Não, aí muitas vezes as pessoas falam: "Ai, não chora não, para de chorar, não precisa de tudo isso". Gente, qual é o problema de chorar? Deixa eu chorar, o chorar coloca pra fora o sofrimento. Só que a gente tem que entender que o problema não tá no choro. O problema não é o coração que tá disparado, o corpo que tá tremendo. Isso tudo é consequência. E a gente fica, preciso tomar um remédio para parar de tremer. Não tem problema você buscar soluções para as consequências. Não tem problema. O problema é ficar só nisso, tentando controlar só as consequências. Precisa encontrar quais são os gatilhos que estão disparando isso. A Rita colocou aqui, ó, coração acelerado, consequência, vômito e diarreia ao mesmo tempo e sinto medo, emoção. É inexplicável e diferente de todos os outros tipos de pânico que vejo em outras pessoas. Mas tem muita gente que tem esses sintomas assim também, Rita. Ó, a Rosilene falando aqui, ó. Tenho crises quando fico pensando em coisas que não estão no meu controle. Aí sim, olha só, né? A crise, consequência de pensamentos de coisas que não estão no meu controle. Então, um pensamento catastrofizado, eu olho para essa situação, uma situação desafiadora, é vista como desafiadora, pode ser ou pode não ser, pode ser um erro de pensamento, aí a gente tem que analisar detalhadamente, né, para poder dizer se a situação que ela tá pensando, como ela tá vendo, se ela é factível ou se é um erro de pensamento, de interpretação dessa situação que está fora do controle. Mas geralmente como é que funciona? Eu olho para essa situação, olho para o futuro e vejo essa situação terrível acontecendo. E assim, uma situação muito grande, que eu não consigo lidar com essa situação, e olho para mim mesma e me vejo muito pequena. Então, a situação que está na iminência de acontecer é um gigante, poderoso. E eu sou o rapazinho Davi sem Deus. Ou são os soldados de Saul, que olhavam e viam assim, nossa, sem a menor possibilidade de eu lutar com esse gigante, que dirá derrotar esse gigante? Então, essa visão que ela é disfuncional, de que o problema ele é gigante demais, que não tem solução, e a gente olha para nós mesmos e nos vemos impotentes, sem recursos, sem ter o que fazer. Percebe que nessa circunstância, você na iminência de um problema terrível e você sem recursos, é normal e esperado que a gente tenha sintomas emocionais, físicos, cognitivos, pânico, medo, ansiedade? Totalmente normal e esperado que isso aconteça. A Mayara falou assim, ó, tomei 6 meses de ansiolítico, parei, mas às vezes sinto agora bem menos.
Então, veja, o ansiolítico, primeiro, não parem de tomar remédio sem orientação médica. Quando a gente a gente começou a tomar um psicotrópico, né, um ansiolítico, um antidepressivo, enfim, você começou a tomar um psicotrópico com orientação médica ali, fazendo um tratamento, e você de repente fala assim, não, mas eu já tô bem, não preciso mais continuar, e você para. Você está potencializando a sua possibilidade de cronificar a sua psicopatologia. Então, não pare sem orientação médica, ok? Por quê? Porque você parou porque você está bem, mas você ainda não resolveu a situação, isso pode voltar e voltar com uma intensidade muito maior. A Dirce falou aqui, ó, entro em pânico quando sinto que as pessoas da família estão perto, mas não fazem questão de saber de mim, não ligam para mim, nem mandam mensagem. Sensação de abandono, de desamparo. Então veja, o simbolismo que a Dirce dá para essa situação de as pessoas não estarem se importando com ela, ligando para ela, dando atenção a ela, isso gera esse sofrimento nela e gera essa crise de ansiedade, essa crise de pânico. Então veja só, achei o máximo vocês me mandando mensagem, compartilhando as experiências de vocês, que bacana, assim que é gostoso, assim que eu gosto, vocês participando, vocês aqui comigo, porque a gente vai interagindo, fica muito mais próximo, muito mais carinhoso, muito mais especial. Podem continuar escrevendo aqui, podem continuar. Bom dia, Dina Santos. Veja só, então, a crise de pânico, então, ela é consequência de pensamentos. E como eu disse, para que a gente controle as emoções, sintomas, né, para que a gente lide com essas questões, né, controlar não é a palavra correta, porque se a emoção é consequência, entende-se que é impossível controlar, ela é automática, né? Então, para a gente lidar com isso, a gente precisa trabalhar a questão dos nossos pensamentos. E isso eu vou discorrer com vocês sobre isso aí nas nossas próximas semanas, sobre essa questão do pensamento. Porque hoje eu quero falar com vocês, assim, entrei na crise de pânico, tá? Não consegui fazer esse trabalho antes. Talvez na semana que vem, acho que eu vou até anotar isso daqui pra gente, na semana que vem, a gente trabalhar essa questão, como que eu posso fazer para tentar evitar entrar numa crise de pânico, ok? Vamos falar sobre isso na semana que vem? Como evitar a crise de pânico. Mas hoje eu quero trabalhar com você essa questão. Eu entrei na crise de pânico. E aí, o que eu faço? Primeira coisa, eu quero dizer o que você não deve fazer. O que você não deve fazer é tentar... assim, aquele comportamento assim, ai, tô entrando na crise de pânico, não quero sentir isso, não quero sentir, lutar contra. E aí eu vou te explicar o porquê. Se o pânico é uma consequência do seu pensamento e você fica com esse pensamento, não, eu não quero sentir isso, tá ruim, eu não quero, percebe que isso vai intensificar ainda mais a sua emoção? Então, quanto mais você luta para não entrar na crise de pânico, mais você entra na crise de pânico. Mais intensa ela vem. Então, assim, qual é a melhor coisa a se fazer? É você acolher essa emoção. Tá ruim? Eu sei que tá ruim. Mas não adianta você lutar para não entrar, porque vai ficar pior. Então, assim, ó, acolher a sua emoção. Tô entrando numa crise de pânico, não é a primeira vez que eu estou tendo uma crise de pânico, tá? Já tive outras vezes, as outras vezes também foram ruins, mas elas vêm e elas vão. Do mesmo jeito que as outras vieram e foram, essa está vindo e ela também vai passar. Aceitar. Aceitação é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de lidar, mas é extremamente importante para que a gente diminua o impacto da crise de pânico.
Então, primeiro passo, aceitar. Segundo passo, vem uma sensação de que você vai morrer. Coração disparado, falta de ar, tremor, você tá gelado, aquela angústia, aquele aperto, uma sensação de morte. Você não vai morrer. Os estudos vêm mostrando que quando você está numa crise de pânico de alta intensidade, o desgaste físico, o desgaste que você tem, embora a sensação é de que você está na iminência de um infarto, de fato, o que está acontecendo é o seu corpo ele está se desgastando como se você estivesse numa caminhada de baixa intensidade. Percebe? Então, a possibilidade de você ter, de fato, um infarto, de você morrer em consequência, em decorrência de uma crise de ansiedade, de pânico, de alta intensidade, ela é mínima, se é que existe. Então, quando vier essa sensação, já liga aí o botãozinho que diz, espera aí, essa é um erro de interpretação. Isso não é a realidade, não vou morrer, então não preciso me preocupar com isso, ok? Outra coisa, então, o que a gente pode fazer? Trabalhe a sua respiração. Quando a crise de pânico ela começa, você geralmente percebe um impacto na sua respiração. Quando você começa a trabalhar a sua respiração para evitar que você perca esse controle no que diz respeito à respiração, você já consegue diminuir o impacto da ansiedade. Então, comece a fazer exercício respiratório. Respirar fundo. Segura. Segura. Então, quando você vai fazendo esses exercícios respiratórios, você evita que entre nesse descompasso da sua respiração. E você vai se perdendo com essa respiração típica de uma crise de pânico. Então, é muito importante essa questão de você trabalhar a sua questão respiratória. Outra coisa, outra dica, né? Outro manejo clínico extremamente importante. Se essa emoção, pânico, medo, ansiedade, ela tá entrando na crise, mas ela é consequência de pensamentos, é importante que a gente guie os nossos pensamentos por um caminho que seja anticrise. Como que a gente faz isso? Você precisa desviar a sua mente. Nesse processo é muito interessante, resultados muito legais. Quando você muda de ambiente, vai para um ambiente e começar a se conectar com coisas que estejam aí presentes no seu ambiente. Comece a olhar no seu redor, ao seu redor e ver as coisas que tem no seu ambiente e começar a descrever minuciosamente essa situação. Olha aqui, vou pegar aqui. Deixa eu ver aqui, ó, eu tenho uma tesoura aqui, se é uma tesoura, ela tá fechada, agora ela tá aberta, ela tem uma parte de metal, esse metal, ó, a sensibilidade, aqui é gelado, aqui não é gelado, certo? Aqui é áspero, aqui é liso. Então, você vai, ó o barulho que ela faz, trabalhar a audição. Então, trabalhar seus órgãos dos sentidos com as coisas que estão aí no seu redor. Que sons eu consigo ouvir? Ó, eu tô ouvindo o som do ar-condicionado, tô ouvindo, vocês não estão ouvindo, mas eu tô ouvindo. Som de carro passando aqui na rua, pessoas conversando, caminhando. Então, você vai explorando seus órgãos do sentido. O que eu consigo ver? Que cheiros eu consigo sentir? O que eu consigo ouvir aqui ao meu redor? Que coisas eu consigo pegar aqui de texturas diferentes? Então, quando você faz esses exercícios, não que você necessariamente esteja interessado em saber que sons tem no seu ambiente ou quais são as texturas diferentes que tem aí, mas isso é uma estratégia poderosa para que você se desconecte desses pensamentos que estão desencadeando a crise de ansiedade e você drible eles
para outros pensamentos que não vão gerar crises de ansiedade. Então, esse manejo dos seus pensamentos, ele é essencial. Essencial. Uma possibilidade também é, por exemplo, se você estiver em casa, ou se você tiver acesso, pega uma pedra de gelo. Gelo, pega na mão. E você vai sentindo todas as sensações ali desse gelo na mão. Sentir como que pegar, como que sua mão vai ficando amortizada, sentir ele derretendo na sua mão. Por quê? Porque você dá um choque no que está acontecendo e muda radicalmente, a sua mente ela vai se conectando a outras coisas. Então, essas são orientações simples, são simples, mas extremamente eficazes para você manejar a sua crise de ansiedade, sua crise de pânico. Então, eu quero deixar para vocês essas orientações que são muito importantes e que de fato nos ajudam a lidar com essas situações. Se você está acompanhando alguém, né, alguma pessoa, um filho, um marido, esposa, qualquer pessoa que está lidando com isso, muitas vezes as pessoas falam assim, meu marido, meu filho está tendo crise de ansiedade, eu fico apavorado, não sei o que fazer, não sei como ajudar. Agora você já sabe como ajudar. Ok? Quero te pedir que você encaminhe essa live para outras pessoas que você sabe que serão ajudadas com essas orientações. São simples, são objetivas e são extremamente eficazes. Quando a gente está, de fato, entrando numa crise de pânico, vivendo uma crise de pânico, isso faz muita diferença, isso traz bastante resultados, embora não sejam estratégias simples, mas elas são altamente eficazes para ajudar quem está em sofrimento. Então, como que você pode ajudar pessoas que estão tendo crise de ansiedade, crise de pânico? Enviando essa live para que elas possam ter essas informações e mudarem suas atitudes diante das crises de pânico e assim ir tendo um manejo melhor. Próxima semana a gente vai se encontrar novamente e aí a gente vai conversar sobre como que a gente pode fazer para evitar entrar numa crise de pânico, numa crise de ansiedade. O que a gente faz antes? Hoje a gente conversou sobre o que a gente faz depois que já está numa crise de pânico. Na semana que vem a gente vai conversar sobre o que a gente faz antes. Combinado? Gente, muito bom estar com vocês aqui. Obrigada pela participação de vocês. Espero que tenha sido relevante para vocês. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Até semana que vem. Tchau, tchau.